Grandes expectativas nestas eleições dos Estados Unidos, onde se enfrentam duas formas de entenderem o mundo e duas formas diferentes de entender a vida. O assunto está em todas as mídias, representada em todos os informativos e todos os países do mundo por suas consequências globais. Como isto afeta a vida dos crentes? Como isso se encaixa com as profecias bíblicas? Este vídeo não é para aconselhar em quem se deve votar e nem quem é o melhor. Este vídeo se publica para obter informações e animar a reflexão. Vamos imaginar aqui os dois cenários, no caso em que vença um partido ou outro. No momento em que gravamos este vídeo, Donald Trump e Harris estão empatados nas intenções de votos em geral. A espetacular subida de Kamala Harris tem mudado tudo. Os jornalistas publicam que desde o século passado os candidatos não haviam estado tão igualados como em uma emocionante corrida, como numa reta final bem rendida. Isto dava emoção ao enfrentamento político, mas realmente são tão diferentes os dois partidos? Quais seriam as consequências da vitória de um ou de outro? Eu não entendo de política, mas vou resumir e analisar o que publicam os que entendem. Minha especialidade é Bíblia e profecia. Falaremos também sobre isto. Vamos imaginar agora os dois cenários e quais seriam as consequências para o cumprimento das profecias bíblicas. E se vencer Kamala Harris, no caso de que vença as eleições do Partido Democrata e Kamala Harris seja a presidente dos Estados Unidos, a Agenda 2030 avançará mais rapidamente. A agenda globalista terá as portas abertas às políticas globalistas em prol de um governo mundial. Seguirão progredindo. A quem nos referimos? Convém lembrarmos o que publica o Fórum Econômico Mundial em sua página na web, do que eles chamam de o Grande Reset. Em resumo, os grandes poderes econômicos estão propondo um novo tipo de sociedade de ordem mundial. O objetivo é uma mudança radical, um socialismo onde a propriedade privada será abolida e os governos nacionais perdem a soberania para ceder a uma estrutura global de autoridade. Disseram que a intenção é boa, que é para salvar o planeta, para acabar com as guerras e a pobreza, para conseguir a justiça social e a paz. Parece bom, não é verdade? Mas se os poderosos do mundo realmente querem acabar com as guerras, poderiam fazê-lo. Eles podem fazer quando quiserem. Se os poderosos quiserem terminar com o problema da fome e da contaminação, eles poderiam fazê-lo. Eles têm os meios para isso. Não necessitam submeter-se à população, não necessitam impor mais controle e censura. Imagine se agora há políticos que se corrompem e abusam de seu poder nos governos nacionais. O que acontecerá se o nível de poder for muito maior em um governo mundial? O que poderiam fazer os poderosos se forem investidos com o poder de dominar o mundo inteiro? Esta é a proposta chamada o Grande Reset. Vocês podem ler os documentos na internet, impulsionado pelo Fórum Econômico Mundial, que reúne os líderes da economia mundial. Embora o promotor mais entusiasta deste plano é o Papa Francisco, que tem se consagrado a este tema nas últimas duas mensagens ao mundo. A encíclica da nova ordem mundial chamada Fratelli Tutti, escrita em 2020, e Laudate Deum em 2023. Todos nos surpreendemos quando escutamos o Papa Francisco dirigir-se ao mundo inteiro, propondo uma economia marxista e uma sociedade completamente em submissão ao governo mundial. Segundo este plano, os governos atuais se ocuparão somente de fazer cumprir em seus territórios as leis ditadas por esta autoridade mundial. As profecias da Bíblia falam de uma grande crise final, que chamamos de a tormenta perfeita. A Bíblia predice um mundo globalizado, onde todos os países obedecem às ordens de uma autoridade superior a eles, que a Bíblia chama de a besta. Este poder tem boas palavras, mas terminará sendo controlador e opressivo. Uma minoria não se submete, não o aceita por motivos religiosos e sofrerão perseguições.
Eles perderão os seus direitos de cidadãos, serão marginalizados, e engana os moradores da terra, e que a besta irá matar a todos os que não a adorarem, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se coloquem uma marca em sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Hoje, o Vaticano e o Fórum Econômico Mundial estão juntos nisto, estão avançando nesta nova ordem mundial. Os poderes da Terra estão trabalhando por detrás das cortinas, usando seu grande poder diplomático e financeiro. Cada reunião do Fórum de Davos é uma peça a mais na construção de um mundo globalizado, com uma autoridade central inapelável, que se tornará intolerante e perseguidor, como está escrito. Enquanto este tema corre nos Estados Unidos, o Partido Democrata está avançando a agenda globalista com todas as consequências proféticas. E se Donald Trump vencer, no caso, se a vitória ocorrer para o Partido Republicano, a linha de Trump será se opor à agenda globalista. O clássico lema republicano, American First, primeiro a América, põe em força fortalecer a soberania nacional e não o global. E seu lema de campanha, faremos a América grande novamente, propõe que os Estados Unidos devem liderar o mundo e não ceder à soberania de uma estrutura mundial. Quando Donald Trump governou o país, foi o muro que resistiu à maré globalista do Papa Francisco e do Fórum de Davos. No entanto, há outra coisa que me preocupa. Um ponto destacado da atuação de Trump foi a assinatura com as igrejas evangélicas em 2017, um verdadeiro golpe de imagem. Os grandes líderes religiosos orando pelo presidente no espaço oval da Casa Branca. Ali, Trump firmou a famosa ordem executiva, que permite às igrejas participarem da campanha política sem perderem suas vantagens fiscais. Viveram como um romance com os evangélicos e Donald Trump. Trump tem se mostrado claramente complacente com esses grupos religiosos que o apoiam em sua campanha. Já desde aquele tempo, as igrejas evangélicas reivindicam certos pontos para que os governos tenham em conta. Pedem que se legislem para proteger a família, que se proíba o aborto, que se posicionem também contra a agenda LGBTQ, cristianizar a educação. Um destes pontos é a proteção do domingo como dia de descanso religioso. Segundo isto, o governo deverá legislar um descanso obrigatório para que todos possam ir à igreja neste dia, ou seja, uma lei dominical. O Estado estaria fazendo leis de caráter religioso. Por quê? Para ter os votos dos cristãos. Isto faz soar o alarme aos que estão guardando o sábado bíblico, porque alguns de nós sabemos que esta lei dominical será a chave da crise final, será motivo de perseguição. Lembrem-se como o Império Romano impôs a sua lei dominical e perseguiu aos cristãos. Logo, Roma Papal também, com sua lei dominical, também perseguiu os cristãos fiéis mediante a Inquisição. As profecias nos dizem que isso se repetirá na grande tribulação, mediante uma lei dominical. Os que serão fiéis aos 10 mandamentos guardarão o sábado do 4º mandamento da lei de Deus, como está escrito na Bíblia. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é dia de repouso para o Senhor teu Deus. Apocalipse nos avisa que a perseguição será contra aqueles que guardam os 10 mandamentos de Deus. Então o dragão se encheu de ira contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Separação Igreja e Estado. A separação entre Igreja e Estado é um assunto muito importante nos Estados Unidos, desde sua fundação, porque muitos colonos que fundaram aquele país haviam chegado fugindo da perseguição religiosa na Europa, de onde a Igreja trabalhava muito unida com o Estado e o resultado era opressão.
porque a polícia do governo servia aos interesses da igreja. Por isso, ao criar este novo país na América, se estabeleceu que a religião e o Estado estariam claramente separados para evitar os mesmos abusos. Da Casa Branca, Trump tem tomado medidas que desvanecem a fronteira entre a religião e a política. E os analistas políticos têm reacionado isso em suas publicações. Em 2017, o presidente Donald Trump assinou a ordem executiva para que os grupos religiosos possam participar das campanhas políticas sem perder seus direitos fiscais. E anos depois emitiu outra ordem para aumentar a influência destes grupos dentro do governo. Por isso, muitos evangélicos nos Estados Unidos pensam que com Trump conseguirão mais vantagens, enquanto que com o Partido Democrata não será possível. Assim, o apoio a Donald Trump tem alcançado a cifra de 80% dos evangélicos. É para eles o presidente que haviam sonhado. E é habitual que Trump seja convidado a falar nas grandes igrejas para fazer campanha, terminando em cerimônia, onde vários pastores colocam as mãos sobre ele e oram para que Deus lhe guie em seu governo. Em uma entrevista à BBC Mundo, o pastor Samuel Rodrigues, assessor de Trump, declarou: Trump tem feito mais pelo movimento evangélico que qualquer outro presidente desde a época de Ronald Reagan. Um crente deve estar atento a isto. Igreja e Estado devem permanecer separados, bem separados, para evitar os abusos do passado, quando a igreja medieval usou o poder político para fazer leis e perseguir os dissidentes. A Bíblia chama este poder a besta, a união da igreja e Estado. As profecias anunciam que no futuro esta besta voltará a levantar sua cabeça e perseguirá os dissidentes. A igreja, usando o poder do Estado, e exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela, e faz que a terra e os seus moradores adorem a primeira besta, e que a besta fizesse matar a todo aquele que não adorasse, e que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta. Como acontecerá isso? Não sabemos. Sabemos que isso acontecerá, mas não sabemos os detalhes. Estas palavras da Bíblia são enigmáticas, como um breve telegrama de advertência, como uma mensagem a se desenrolar. Nós descobriremos na prática com o tempo. Família e aborto. As reivindicações das igrejas vão na linha de proteger a família e a vida, vão contra a agenda LGBTQ. O tema mais quente agora mesmo é o tema do aborto, que se pratica gratuitamente no plano Medicare de Obama. As ordens executivas de Trump têm dado liberdade para a objeção da consciência, para que um crente não seja obrigado pela lei a praticar um aborto ou a participar de um. O Partido Republicano sempre tem sido mais conservador nesses assuntos e mais perto das igrejas, mas Trump tem se superado aos presidentes anteriores. Por isso, muitos crentes lhe apoiam apesar de seus escândalos e problemas legais, mesmo que ele tenha advertido que ele não pode proibir o aborto, porque essas competências são dos governos de cada estado em particular. Outros assuntos. Como sempre, os dois candidatos afirmam que vão impulsionar a economia, que irão resolver os problemas do país e que tudo o que aconteceu de mal é culpa do outro partido e que esperávamos sinceridade, autocrítica. São políticos. A população está obrigada a eleger a um destes dois e, assim, com isso, legitimar um novo governo. Em assuntos de imigração, Trump insiste em sua política de fechar as fronteiras e endurecer as medidas contra a imigração ilegal. Há muitos que gostam disso porque sentem que já têm entrado demasiados, mas outros o veem como uma falta de solidariedade. Ganhe quem ganhe, parece que os Estados Unidos seguirá sendo um líder mundial em vendas de armas de guerras. Seguirá presente os diferentes conflitos armados do mundo, defendendo seus próprios interesses e colocando novas bases militares na geografia mundial. E seguirá sem denunciar a invasão de Gaza por parte de seu amigo, o governo de Israel, com toda a sua trilha de sofrimento. A inflação tem subido nos Estados Unidos, os preços aumentaram e as famílias perdem poder aquisitivo e protestam.
Quando os jornalistas perguntam a Kamala sobre isso, ela disse que se ela ganhar as eleições, solucionará a inflação. Mas muitos veem isto uma falta de respeito ao público, porque Kamala já está no governo e não tem solucionado a inflação. Leva anos sendo a vice-presidente do país. Ela não pode dizer, se o governo não regulou, eu regularei, porque ela já está governando o país. E disse que sabe como regular a inflação, então por que ainda não tem feito? Alguns votantes estão cansados disto. Não querem que se lhes trate como crianças sem inteligência. A origem hindu de Kamala pode atrair a simpatia dos países asiáticos, mas também no partido de Trump encontramos presença hindu, porque a esposa do número 2 é de origem hindu. Assim é, aquele que é o vice-presidente de Trump, J.D. Vance, está casado com uma hindu. Quando o presidente da Índia visitou os Estados Unidos, os dois partidos tiveram uma boa relação com a Índia. Se trata de uma nação especial porque a Índia é um país em rápido desenvolvimento e é agora o mais povoado do mundo, uma nação de língua inglesa que tem mísseis nucleares e que convém ter amizade com a Índia, porque ultimamente tem se alinhado com Rússia e com a China. Conclusão: para mim, como crente na Bíblia, entendo que as profecias se cumprirão independentemente de quem ganhe as eleições. Os planos de Deus se cumprirão de todas as maneiras. A grande tribulação chegará a nós. Está escrito, a tormenta perfeita chegará e ninguém poderá evitá-la. O que você pode fazer é estar preparado para ela. Devemos confiar em suas promessas, não nas promessas eleitorais, mas nas promessas de Deus. A solução para esta crise não está na direita política nem na esquerda, senão acima. Olhe para cima, busque a Deus. Nosso mundo avança em eventos assombrosos e você necessita estar espiritualmente preparado. Por isso, investigue, descubra. Hoje temos liberdade para decidir em quem votar. É nosso direito democrático. E esta eleição leva também uma responsabilidade. Para eleger, necessitas conhecer, não podes fechar os olhos. Este é o objetivo deste vídeo: informar, refletir. Não ponha sua confiança em nenhum político. Coloque a sua confiança em Deus.